Aleluia. Oh, aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém, amados e queridos irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Eu quero render graças ao Senhor por esta rica e santa oportunidade, de adorar e glorificar o nome dEle. E eu confesso para os irmãos que hoje a minha alma está tão feliz. Desde que eu me acordei, amados e queridos irmãos, que a minha alma, ela está tão feliz, ela está tão grata por tudo que o Senhor tem feito, de onde Ele tem me tirado. E eu sei que não é bom a gente lembrar das coisas passadas, mas eu sempre lembro de onde o Senhor me tirou, os livramentos que Ele me deu e o que Ele fez na minha vida e na vida da minha família. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, desde a hora que eu cheguei aqui, eu disse: Senhor, mas não sou eu que vou falar, é o Senhor que vai falar. E o que o Senhor quer falar para a tua igreja? Que Ele está falando essa tarde que você irá cantar um novo cântico, que você irá cantar o cântico da vitória, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. E o que você tem passado, o que você tem enfrentado, é para a honra e glória do nome dEle. Aleluia, aleluia. Eu sei que tem vezes, amados e queridos irmãos, que a gente se sente esquecido pelo Pai. Eu sei que a gente passa por situações que a gente fica tão apreensivo, tão aflito. É uma escuridão que vem na nossa mente que a gente não consegue enxergar e não consegue entender. Mas nessa tarde eu quero que você saiba, assim como uma palavra ministrada que o Senhor colocou ao meu coração, foi um cântico de louvor, um cântico de adoração por muitas bênçãos e livramentos que o Senhor fez na vida deste homem. Ele vai fazer na tua vida também. Eu tenho uma certa convicção, porque eu sou prova viva disso. Eu não assisti testemunho do meu vizinho, eu não assisti testemunho de outras pessoas, não. Foi eu que passei. Foi eu que passei pelo processo e eu vi a poderosa mão do Senhor agindo. E eu vi os planos dele se concretizando na minha vida e na vida da minha família. E com você não vai ser diferente, aleluia. Eu já peço que você abra a tua Bíblia, amados e queridos irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 18. Livro de Salmos, capítulo 18. Essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus direcionou para o teu coração esta tarde. Livro de Salmo, capítulo 18. A epígrafe do texto diz que é um cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Aleluia. O salmo do servo Davi, que disse essas palavras ao Senhor num dia em que o Senhor livrou ele de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém, amados e queridos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, e o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. No 3 ele diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Aí no 4 ele diz: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Aí no 6 ele diz: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E pula lá para o versículo 30, amados e queridos irmãos. O versículo 30, o rei Davi, ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada,
é um escudo para todos os que nele confiam. Diga amém por essa palavra, amados e queridos irmãos. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o que eu quero falar para vocês essa tarde, que eu sempre coloquei em prática, aquilo que o Espírito Santo me direcionava, aquilo que Ele colocava ao meu coração. E uma das coisas que a gente, amados e queridos irmãos, tem que buscar para nossas vidas é a palavra do Senhor, é as escrituras sagradas, porque a palavra do Senhor, ela tem o poder, assim como o Senhor Jesus, Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você se firma na palavra do Senhor, você não fica confundida. Quando você se firma naquilo que o Senhor tem para a tua vida, você não ouve as vozes contrárias. Você coloca a verdade em prática na sua vida. E aqui, neste salmo, o rei Davi, é um triunfo de louvor, foi escrito, entoado, depois que o Senhor lhe deu vitória, lhe deu livramento. Outra versão deste cântico a gente vai ver lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 22. E lá no Salmo 116 também a gente vai ver algumas palavras citadas deste salmo que ele entoou ao Senhor. Palavras de exaltação, palavras de engrandecimento, louvando, adorando o nome do Senhor pelos feitos que Ele já tinha feito na vida dele. A palavra do Senhor diz que por mais que Davi, amados e queridos irmãos, ele fosse perseguido por Saul, ele não considerava Saul como inimigo. Por mais que aquele rei perseguisse ele, mas Davi, ele tinha totalmente confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha aliança com o Senhor. Davi, ele tinha sido escolhido pelo Senhor. Davi, ele tinha certa convicção e ele entendia de onde o Senhor tinha tirado ele. Ele sabia que ele era incapaz. Ele sabia que ele não era merecedor, mas foi o Senhor que escolheu ele. Eu sei que tem momentos na sua vida que você deve estar se imaginando: eu não sou capaz, o porquê, mas não é o porquê, mas é o para quê. Porque não foi você que escolheu o Pai, foi o Pai que te escolheu. Você é escolhido, você é escolhida. Aleluia. E Davi, ele tinha essa confiança no Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que, quando ele estava passando por perseguição, por aflição, ele estava prostrado aos pés de quem? Aos pés do Pai, aos pés do Senhor, aos pés daquele que poderia fazer tudo por ele, aos pés daquele que tinha força, daquele que tinha o poder. Às vezes a gente está passando por perseguição, a gente vai olhar, focar para o problema, focar para a perseguição, focar por aqueles que querem ver a nossa queda, por aqueles que não querem ver o nosso bem. Mas nesta tarde o Senhor está te falando, o Senhor está convidando você: foca em mim, foca nas promessas que eu tenho para a tua vida. Não foi Ele que disse que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus planos maiores do que os teus planos. Aleluia. Ei, Deus tem coisa maior, Deus tem coisa melhor. E quem tem aliança com Deus não precisa ter medo do inimigo, amados e queridos irmãos. Porque o Senhor que se responsabiliza, é o Senhor quem livra, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que ajuda e é o Senhor que te dá a vitória. Davi, ele sabia que a vitória dele estava na mão do Senhor. Ele não se importava se o exército de Saul era maior do que o dele. Ele não se importava se ele tinha mais homens. Ele não se importava se aqui na terra ele tinha poder, ele tinha nome, porque ele sabia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava com ele. Aleluia. De que ele não estava só, de que ele tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O exército celestial era a favor dele.
Aleluia! Ele não temia, ele confiava. Porque ele diz, lá no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! E as misericórdias dele nos seguem. A mão dele nos direciona para lugares a qual nós queremos estar. Aleluia! Só que se Davi, amados e queridos irmãos, ele fosse outro, se Davi fosse assim como muitas das vezes a gente é, que confia no ser humano, que confia no homem, que confia no que nós estamos vendo. Talvez você esteja passando pelo momento em que você está vivendo algo, que você não está vendo nada, que nada está ao seu favor, que esse ambiente que você está vivendo não é ao favor daquilo que Deus já te falou. Mas eu quero que você entenda uma coisa, amados e queridos irmãos: Deus não precisa de ambiente favorável para Ele poder operar um milagre na tua vida. Ele não precisa, ele só precisa da sua fé, ele só precisa da sua confiança, ele só precisa do seu coração conectado, ligado no trono dele. Ele esquadrinha, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe. Eu me recordo e eu lembro que quando eu era recém-convertida e o Senhor, Ele me deu a promessa de que eu iria ministrar a palavra dEle, de que eu iria engrandecer o nome dEle. Eu dizia: Senhor, eu não sei nem falar. Como que eu vou falar do Teu amor? Como que eu vou ministrar a Tua palavra, sendo que eu não sei falar? Aleluia, aleluia. Ele não precisa de eloquência, Ele não precisa do que você tem. Ele só precisa que você diga: eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lá no livro de Lucas, no capítulo 1, a gente vê a história de um sacerdote que já fazia muito tempo que estava na presença do Senhor, o sacerdote Zacarias. Irmãos, ele era um homem velho, um homem de idade, e ele sabia do poder de Deus. E o anjo Gabriel chegou para ele e disse para ele que o Senhor ouviu a oração dele, que o Senhor tinha ouvido o clamor dele. Chegou e disse que a esposa dele, Isabel, que era estéril, iria ter um filho, que o Senhor tinha ouvido a oração dele, pelo cenário que ele estava vivendo, por ser velho, e a esposa dele ser estéril. Ele não acreditou. E o anjo disse: porque ele não acreditou, ele iria ficar mudo, ele iria sofrer as consequências. Irmãos, um anjo falando para você que você iria receber a sua bênção, e ele não acreditou. E o anjo e Zacarias não acreditou. O mesmo anjo chegou para uma virgem, que eu creio que Maria, ela não tinha mais que 15 anos. Chegou para uma virgem, falando para ela, contando as boas novas, o que iria acontecer com ela, que ela iria gerar do Espírito Santo, que ela iria ser mãe do Filho de Deus. E ela perguntou: como se fará isso, sendo que eu não tenho nenhum varão? E ele contou o testemunho da sua prima Isabel, que já estava grávida e já fazia no 6º mês. Ela acreditou ou não acreditou? Ela disse o quê? Eis-me aqui. Ela não se importou com o que fosse pensar dela. Ela não se importou com o cenário que ela estava vivendo. Amados, ela estava prometida em casamento. As pessoas iriam falar mal dela, sim. Iriam dizer que ela não estava grávida do seu esposo, que ela poderia estar grávida de outro homem. Mas ela disse o quê? Ela disse: eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você deve estar se falando nesse momento: irmã Edna, mas não faz muito tempo que eu estou na presença do Senhor. Ei, não é o tempo que você está na presença do Senhor, não é o tempo que você tem tido de esperança com o Senhor, mas é a crença, é crer que Ele pode fazer.
o mover naquilo que é impossível, naquilo que é improvável. E Deus fez na vida dela. E ela não se importou em seguir o plano, amados e queridos irmãos. Ela não foi tentar confortar o esposo dela. Ela não foi tentar se explicar para José por que é que ele estava passando por aquilo. Mas o mesmo anjo que falou com Maria, falou com José. Aleluia. O mesmo anjo que se encontrou com ela, que teve a experiência com ela, ela não disse assim: não, mas o meu esposo, não, ela entregou. Então entregue, confie que o Senhor, Ele vai fazer, Ele vai falar, Ele vai convencer, Ele vai explicar. Aleluia, aleluia. Ela confiava num Pai. Bendito seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: bendito o homem que confia, que no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí a palavra do Senhor diz assim: porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, aleluia, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se turba, não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Aí ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Aleluia. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe qual é a nossa intenção. Ele sabe se nós estamos crendo ou não crendo. Ele vê todas as coisas. Eu sempre falo e eu sempre bato nessa mesma tecla, amados e queridos irmãos: seja verdadeiro com o Pai, assim como nós queremos que os nossos filhos sejam verdadeiros conosco. Irmã Edna, mas eu não estou crendo. Fale, diga: Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me disse que ia me dar vitória, mas eu não estou crendo. Porque o Pai, Ele está disposto a curar uma incredulidade sincera, ao invés de ouvir uma oração de uma fé falsa, de uma oração que Ele sabe que você não está crendo. Eu lembro que eu entregava coisas nas mãos do Senhor, amados e queridos irmãos, só que eu não cria. Eu não acreditava que ia acontecer, porque eu estava vivendo momentos de sequidão, momentos de falta de esperança. Eu dizia: Senhor, não vai mudar, não vai acontecer. Mas ao invés de você estar murmurando, ao invés de você estar dizendo que não vai acontecer, você diga: Senhor, eu entreguei, mas eu não estou crendo que Ele vai te ajudar na tua incredulidade. Ele vai curar, Ele vai tirar, Ele vai te ensinar. Ele nos dá sabedoria deliberadamente aqueles que pedem. Ele nos dá discernimento, Ele nos dá compreensão. Aleluia, glória a Deus. E Ele está com os ouvidos abertos, amados e queridos irmãos. Glória a Deus. Davi, ele era um homem que perseverava em oração. Davi, ele era um homem que dependia do Senhor para ter força, para ter livramento. E o Senhor, amados e queridos irmãos, jamais falhou com ele. Em toda a palavra, em todos os 73 salmos que Davi ele deixou escrito na palavra do Senhor, a história que nós sabemos sobre a vida dele, Deus jamais deixou Davi desamparado. Ele sempre esteve com ele, sempre estava com ele. Aleluia, glória a Deus. Porque um crente de oração, amados e queridos irmãos, é um crente que confia. Um crente de oração é um crente que espera. Um crente de oração é um crente que move montanhas. Um crente de oração é um crente que faz milagre acontecer. Aleluia. E nessa tarde eu estou querendo dizer o que para você? O Senhor está te dizendo que o seu milagre depende da tua oração. O seu milagre depende da tua perseverança. Aleluia. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor vem nos dizer,
Lá no livro de Salmos, no capítulo 34, ele diz assim: os justos clamam. Os justos clamam. Você clama, aleluia, e o Senhor os ouve. Aí ele diz: e os livra de todas as suas angústias. É Ele que te livra, é Ele que te liberta, é Ele que te ouve, é Ele que te vê. Então clama, peça. A palavra do Senhor diz: clama a mim. Ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Aleluia. Aí ele diz lá no Salmo 34, ele fala: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aí Davi, ele diz assim: muitas, amados e queridos irmãos, são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. E nessa tarde você crê que o Senhor está passando a mão? Está passando a mão, está restaurando, está livrando, está cuidando, está curando. Você crê que nesta tarde Ele está derramando o poder da tua graça, o poder da tua misericórdia, em nome de Jesus, na tua vida. E eu profetizo em nome de Jesus que você irá cantar um novo cântico para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Poder ficar de pé, amados e queridos irmãos, em nome de Jesus. Eu quero declarar esse louvor sobre a tua vida, para que você saia daqui cheio, renovado da esperança que o Senhor está cuidando, de que Ele está com o controle da tua vida, de que Ele está com o controle da tua família, de que Ele vai sim resplandecer a face dEle sobre a tua vida, para que você seja iluminado, para que você não seja confundido, em nome de Jesus.